Que a paz e o amor do Mestre Jesus esteja com todos, sejam todos muito, muito bem-vindos. Como eu havia comentado com vocês na semana passada, essa semana eu tenho um compromisso, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Essa semana eu tenho um compromisso e não pude ficar ao vivo para fazer o nosso estudo. Mas para que a gente não fique sem a reunião, esses dias a gente ficou por causa da luz, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a parte do estudo todo, vocês acompanham. Quem que tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, coloca no chat. Eu não estarei lendo o chat, vou tentar, né? Onde eu chegar, né? Eu espero conseguir ler o chat. Mas se eu não conseguir ler o chat na hora, eu vou ler depois. Lendo depois, eu respondo a cada um, ou então, se houver dúvidas, porque o assunto é um assunto mais tranquilo, tá, gente? Se houver dúvida, se houverem, né, dúvidas, semana que vem eu comento, ou de repente a gente faz um apanhado, dependendo das dúvidas, tá bom? Então, vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus por esse momento. Amado Mestre Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por esse momento de paz e de luz em que chega até nós, em que nos abraça, nos fortalece, nos ilumina, nos traz tantas lições boas, Senhor. Que possamos apreciar essas lições, trazê-las para o nosso dia a dia e a cada dia estar mais perto de Ti. Que essa noite cada um dos irmãos receba em seus corações, em sua vida, tudo aquilo que precisa, a intercessão dos nossos mentores espirituais, a vossa intercessão, Senhor, a intercessão de nossa Mãe Santíssima, para que ajude a todos em suas dificuldades e seus problemas, e que todos nós possamos ser contagiados pela alegria dos Espíritos que aqui vêm para aprender junto conosco, para nos ensinarem também. Que tudo que venha nos suceder, que seja sempre pelo amor de Deus. Rogamos a seu Isaac, seu Pires, a Maria Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para iniciarmos nosso estudo da noite de hoje. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz e muita luz para todos nós. Que assim seja e graças a Deus. E que assim seja, graças a Deus. Dando continuidade ao nosso estudo, nós estamos estudando o livro O que é o Espiritismo. Deixa eu só pegar exatamente aqui. Estamos no capítulo 3, solução de alguns problemas pela doutrina espírita. Hoje será a solução, né? Problema da alma. Então, começamos semana passada, né? Quem não esteve aqui, são perguntas, não é do Livro dos Espíritos, tá? Mas estão lá também no Livro dos Espíritos. Nós vamos nos aprofundar quando estivermos lendo ou estivermos estudando o Livro dos Espíritos no futuro. Mas aqui é sempre aquelas questões mais abrangentes, mais superficiais, e quando necessário, Kardec indica onde que nós encontramos lá no livro. Então, outra coisa, me perdoe. Boa noite a todos que estão aqui, a todos que assistirão depois, sejam todos muito bem-vindos. Espero que todos estejam bem, com saúde, com alegria. E se não tiver, vamos usar essa reunião para pedir aos benfeitores espirituais para nos ajudar, para podermos nos levantar e seguir em frente. Então, deixa eu tirar a câmera aqui para facilitar nossa leitura. Da alma. Qual a sede da alma? A alma não está, como geralmente se crê, localizada num ponto particular do corpo. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico, penetrável,
assimilando-se ao corpo inteiro, com o qual ela constitui um ser complexo, do qual a morte não é, de alguma sorte, mais que um desdobramento. Podemos figuradamente supor dois corpos semelhantes na forma, um encaixado no outro, confundidos durante a vida e separados depois da morte. Nessa ocasião, um deles é destruído, ao passo que o outro subsiste. Durante a vida, a alma age mais especialmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa, isto é, irradia exteriormente, podendo mesmo isolar-se do corpo, transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença, como o provam a observação e os fenômenos sonambúlicos. Vamos dar uma olhada nesse texto, que é bem interessante. A gente já dá uma saída aqui, um ponto inicial, para que nós entendamos o que é a alma. A alma, algumas pessoas supõem que ela fica aqui dentro do cérebro. Ou a alma, ela é um invólucro do corpo, ou o corpo é um invólucro da alma. Ela é sobreposta. É como ela tivesse entranhada, né, dentro do corpo. Então, o perispírito, que é a forma da alma, ele é igual, né, ao corpo físico. Lembra? Quando o corpo físico ele é originado, ou seja, quando o óvulo é fecundado, ali já é feita a ligação da alma, né? O que é a alma? É o espírito e o perispírito. A alma ali já é ligada àquele corpo que está em desenvolvimento. E ali, aquele espírito participa das multiplicações das células, do seu desenvolvimento, e ele vai se adaptando àquele novo ambiente, até o ponto onde os dois se fundem. Quando acontece isso? Às vezes instantaneamente, às vezes um pouquinho mais à frente. É difícil de precisar. Pode acontecer de uma forma, pode acontecer de outra. Eu já vi várias leituras dizendo isso, pessoas defendendo aquilo. Eu não vou entrar nessa seara porque não é uma coisa que me afete tanto, mas entendamos que a ligação do espírito, do perispírito, né, ou seja, da alma, com o corpo físico se dá no momento da fecundação. Então, esse negócio de dizer, o feto não tem alma, tem. Do momento... uma vez uma pessoa me perguntou se o uso de DIU ele é um modo contraceptivo válido. Aí eu expliquei para a pessoa que, perante o espiritismo, o uso de DIU ele tem uma restrição. Porque o DIU ele não permite que o óvulo já fecundado chegue ao útero, consiga se acoplar ao útero. Então, a visão do espiritismo é um tipo de aborto, tá? Então, não se recomenda, né, que é proibido. Não se recomenda. Por que não é proibido? Porque há pessoas que têm intolerância a anticoncepcionais, tem pessoas que têm alergias a determinados componentes químicos e somente o DIU é capaz de funcionar. Tá? Mas e aí? São raros os casos? São. Nessa situação, como é que funciona? Cada cabeça é o seu guia. Cada consciência, né, é responsável pelos seus atos. Tá bom? Pela visão do espiritismo, existe vida a partir do momento da fecundação do óvulo. Tá bom? Então, um apêndice que não está aqui, mas já vou deixar aí para vocês.
E nada contra quem já usou, e nada, não há problema algum contra isso, tá? Passou, passou. Mas e no futuro? Se você entende que não seja assim, não tem problema nenhum. Agora, se você não acredita, também não tem problema nenhum, tá bom? Não se preocupe. O importante do estudo é trazer o esclarecimento e não trazer remorso, tá? É entender e, como disse Jesus, né? Vai e não erres mais, é tentar não errar mais daqui para frente. Então, o perispírito é um corpo fluídico. Então, ele, perispírito, né, e a alma, eles são transpassados. Então, o corpo espiritual, ele preenche todo o nosso corpo. Por exemplo, fui lá e voluntariamente cortei um dedo. Eu vou explicar isso voluntariamente, tá? Vou lá, cortei um dedo, voluntariamente. Aquele fora, DCP. Por quê? O que eu quis. Foi lá e tirei. Não vamos entrar aqui em detalhe. Se eu cortei o dedo, eu corto o dedo também do perispírito? Sim. Sim. Porque lembra o que eu falei? Voluntariamente, eu queria fazer isso. Mas eu sofri um acidente, meu dedo é cortado. Cortei o dedo do perispírito? Não. Por quê? O perispírito é uma ideação do nosso espírito. Então ele toma forma do corpo físico do momento que tudo que a gente quer, tudo que a gente plasma, tudo funciona daquela forma. Entenderam? Então, se eu faço algo no meu corpo físico, eu provoco conscientemente algo no meu corpo físico, automaticamente ele é passado para o corpo fluídico. Por isso que é comum ver pessoas assim, quando morrem, né? A pessoa fala, fulano morreu, agora vai descansar. Sim, irá descansar se aquela pessoa não carrega dentro de si nenhum remorso, nenhum problema, nenhuma questão de vida. Mas se ela sai da matéria com várias dificuldades, ela arrasta isso para o mundo espiritual. Então, lembrar que o perispírito é uma forma de projeção do nosso espírito, da nossa mente. Então, ele é e será esse corpo somático, que eles se somam. O espírito, o perispírito e o corpo físico em um só. Certo? Então, é como se a gente tivesse algo que se conjugasse. Tá bom? Então, por exemplo, eu vivo muito irritado, muito chateado, muito agitado. Isso provoca o quê? Que meu estômago produza mais suco gástrico, que meu metabolismo se acelere, ou então eu gere mais cortisona, gere um monte de coisa que podem machucar o meu corpo físico. Lembra? Tudo em excesso é ruim. Então, esse desequilíbrio foi provocado por quem? Pelo meu modo de ser e de pensar e de agir. Então, eu sabendo disso, eu tenho que buscar equilibrar, buscar uma ajuda de um psicólogo, de um psiquiatra, alguma coisa para poder saber lidar melhor com aquelas situações. Certo? Então, deixa eu continuar aqui. Quando nós morremos, vamos falando assim bem por alto, porque não tem como aprofundar demais. Quando nós morremos, nosso corpo fluídico, perispírito e nosso espírito, eles desacoplam do corpo físico. O corpo físico é devolvido para a matéria e ali ele se decompõe. Mas eu também posso me desligar do corpo físico temporariamente, durante o sono.
Mas e aí? Como é que funciona? Quando nós morremos, todas as nossas ligações, lembra? Nós estamos sobrepostos um com o outro. Quando eu saio, porém, não me desvinculo do corpo físico, ou seja, ele está vivo, só minha alma não está ali. Meu espírito, meu perispírito não estão ali. Certo? E aí como é que eu faço para estar conectado a ele? Existe uma conexão chamado fio de prata, porque se parece, né, como um filetezinho. Aqueles que já no mundo espiritual viram, né, as ligações, parece um filetezinho. Ele se conecta no perispírito e no espírito. Esse filete, esse fio de prata, ele se estende por longuíssimas distâncias. Aonde eu for, aquele filetezinho vai junto. Enquanto eu não desencarnar, ou seja, enquanto eu não tirar todos os acoplamentos que eu tenho do meu perispírito com esse corpo físico, esse fiozinho de prata vai existir. No dia que ele não existir mais, com o corpo físico, ele não tem mais nenhum contato com o meu perispírito, então ele começa o seu desgaste, a sua decomposição, certo? Então eu posso sair do meu corpo, a alma, né? Sair do meu corpo durante o momento de sono, durante o momento de meditação, durante momentos em que o corpo não precisa da minha gerência, certo? Não preciso usar os órgãos. Embora estejamos conectados e dependendo da distância, não é da distância, mas dependendo da situação, o meu corpo espiritual, meu perispírito, meu espírito, eles sentem tudo que o corpo está sentindo, tá? Aqui, ó, mais embaixo. Cadê o mouse? Fugiu, gente. Tá aqui. Por que as pessoas acham ou acreditam que a alma está no cérebro? Porque, normalmente, imaginemos assim, o cérebro ele faz as sinapses, né? Carrega as informações de memória, tem as ações de reflexo, né? E a alma, perispírito e o espírito são essa interface, essa ligação com o espírito. Quando o nosso espírito quer agir no corpo físico, quem que ele usa? O cérebro. O cérebro, ele comunica com tudo dentro do corpo. Então, por isso, as pessoas que acreditam que o espírito, né, ele reside no cérebro. Mas não. Ele reside no corpo inteiro. Porém, ele atua mais fortemente no cérebro. É o que ele diz aqui. Ó. Durante a vida, vou até marcar aqui. Durante a vida, a alma age mais especialmente, não quer dizer que unicamente, sobre os órgãos do pensamento e do sentimento, ou seja, nosso cérebro. Ela é, ao mesmo tempo, interna e externa. Isso é uma coisa bem interessante. Lembra que nós estamos sobrepostos? Então, o limite do meu perispírito é o quê? É meu corpo físico. Então, meu espírito vem até aqui. Não é? Não. Porque o nosso espírito, nossa alma, ela irradia nossos pensamentos. Ela cria uma força, dada a nossa força vital, ela cria uma coisa que nós chamamos de aura. O que é a aura? Nada mais é que o resplandecer do nosso espírito. Quanto essa aura é maior, dada a nossa capacidade, nossa evolução, N situações. Tem pessoas que relatam que cores diferentes mostram determinado tipo de alma. Nós temos várias
passagem chamada de poros espirituais ou chakras pela cultura hindu, que são canais de entrada e saída dessas energias. São localizadas em órgãos vitais, têm a função de receber e de doar, e de criar essa psicosfera em torno de nós. Tá? Ela emana até uma determinada distância e depois dessa distância vão os raios do nosso pensamento. Então, quando a gente chega num lugar e a gente se afina com aquele lugar, nós entramos em ressonância com aquele ambiente, com aquela psicosfera. Quando a gente entra num lugar onde tem uma energia muito maior do que a nossa, ou muito menor do que a nossa, ou de uma vibração muito maior do que a nossa, ou menor que a nossa, a gente toma aquele impacto, aquele choque, às vezes tomando aquele tranco, tá? Então ele fala aqui que ela pode irradiar exteriormente através da aura, né? Pode isolar-se do corpo. Eu estou em coma, lá no hospital. Já não estou mais apegado ao corpo, não estou nada. Eu vou trabalhar enquanto meu corpo está ali repousando, em coma. Ou eu estou dormindo, eu vou me afastar e vou trabalhar, vou estudar, eu vou fazer alguma coisa. Pode transportar-se ao longe e aí manifestar sua presença através. Essa presença, ela pode ser uma presença espiritual ou uma presença material. Nós podemos, em um estado de meditação, se a gente tem uma faculdade mediúnica chamado bilocação, materializar nosso perispírito em um determinado lugar. Mas é um fenômeno mediúnico, tá? Mas podemos manifestar nossa presença num estudo que esteja acontecendo no mundo espiritual, numa determinada ala. Podemos ser encaminhados pelos mentores, entendeu? Como também podemos ir para bailes, festas, outras coisas, aonde nós quisermos ir. Tá bom? Então vamos para a próxima aqui. Ele fala que a observação dos fenômenos sonambúlicos, né, evidenciam essas manifestações. Então, quando a gente entra numa mediunidade sonambúlica ou num sonambulismo, a gente se transporta para outro ambiente, outra realidade. Então, deixa eu tirar aqui de novo. Será a alma criada ao mesmo tempo que o corpo ou anteriormente a este? Depois da questão da existência da alma, é esta uma das questões mais capitais, porque de sua solução dimanam as mais importantes consequências. Ela é a única capaz de explicar uma multidão de problemas até hoje insolúveis, por não se ter nela acreditado. De duas, uma. Ou a alma existia ou não existia antes da formação do corpo. Não pode haver meio termo. Com a pré-existência da alma, tudo se explica lógica e naturalmente. Sem ela, encontram-se tropeços a cada passo, e mesmo certos dogmas da Igreja ficam sem justificação, o que tem conduzido muitos pensadores à incredulidade. Os espíritos resolveram a questão afirmativamente, e os fatos, como a lógica, não podem deixar dúvidas a esse respeito. Admita-se ao menos como hipótese a pré-existência da alma, e veremos aplainar-se a maioria das dificuldades. Então, vamos colocar só uma questãozinha aqui rápida, que é muito importante. Que a gente, como espírita, já está cansado de saber, careca, né? De saber que a alma já existia antes do corpo e passamos por diversas encarnações, diversos estágios, nós vamos até falar mais ali na frente. Então a gente já sabe que a alma já pré-existia, certo? Mas e no começo? Como? Quando se criou a alma? Já existia um corpo? Ou aquele corpo foi criado para receber uma alma que
que já havia sido criada. Essa é uma informação bem interessante que eu recebi, eu li, não sei até que ponto é verdade, não vou botar como verdade, mas se não existe nada mais além, né, características diferentes, mas que a gente pode ver assim. Quando Deus cria um espírito, ele é criado lá, imagem e semelhança de Deus, simples e ignorante, ele é criado como se, como se em uma forma, como um princípio. Então, para que ele comece o seu desenvolvimento, é necessário que ele encarne. Que encarnando, ele toma uma forma, e aquela forma vai ser a precursora de todo o seu desenvolvimento. Seja nesse planeta, seja em qualquer outro planeta. Tá certo? Então, existe a alma antes do corpo? Sim. Elas são criadas juntas? Não. Lembra que eu falei para vocês? Quando é que começa a encarnação ou a reencarnação? No caso da primeira é a encarnação, né? Quando é que começa? Quando fecunda-se o óvulo. Então, naquele momento da fecundação, o espermatozoide penetrou o óvulo, ali já tem que ter uma ligação de um espírito que já existe. Seja ele primeira ou inúmeras reencarnações, não importa. Então, ele já tem que existir. Ele pode existir de uma forma bruta, inicial, uma forma bem imperfeita nas primeiras encarnações. Por isso que é dito que planeta para receber essas formas primárias, né, esses novos espíritos, tem que ser um planeta no início de evolução, ou seja, lá como um planeta primitivo, porque eles chegarão sem qualquer experiência, simples e ignorante, e terão que, a partir daquele momento, começar a criar o seu conjunto de valores e de experiência. Imagina hoje, na sociedade que nós já vivemos, com inúmeras e inúmeras encarnações que nós já temos, com o conhecimento acumulado que nós temos, nasce um espírito, né? Nasce uma pessoa cujo espírito é a primeira encarnação. Será que ela tem condição de absorver milhares de anos de evolução? Entenderam? Então o planeta Terra não forma mais, não cria mais espírito? Cria. Só que eles não encarnam aqui, encarnam em outros mundos que sejam propícios a eles. Certo? Então, sim, a alma já existia antes do corpo. Então vamos continuar aqui a leitura. Calma aí. Eita. Se a alma já existia antes da sua união com o corpo, tinha ela sua individualidade e consciência de si? Eita! Sem individualidade e sem consciência de si mesmo, seria como se não existisse. Vamos conversar um pouquinho sobre isso? As pessoas costumam associar um animal, às vezes um pet, né? Um cachorro, um gato, que são os domésticos, e dizer que esses animais têm alma. Estão errados? Não. Eles têm alma. Todos eles têm alma. São almas sencientes? Não. São almas inteligentes, com uma inteligência bem rudimentar. Bem rudimentar. Então, são individualidades Por que que não são? Porque uma vez nasceu o cachorro, se for indivíduo,
vai reencarnar cachorro por resto da eternidade, não é? Ou alguém admite que quando se encarna um cachorro, aquele animal vai continuar encarnando por resto da eternidade como cachorro. Então entendam exatamente isso. O animal, ele tem uma certa individualidade determinado pela sua evolução. Então, assim como nós passamos por esses fluidos, né, o homem passando pelo mineral, pelo vegetal, pelo animal e finalmente como homem. Nesses três processos, nós não temos uma individualidade assim dita. Por exemplo, um leão, ele vai evoluir. Um leão, aquele fluido selvagem, grosseiro, pesado, ele vai evoluir para um animal, dependendo das suas naturezas, né? A sua natureza, ele vai evoluindo, evoluindo. Talvez um dia ele se torne um animal doméstico. Não quer dizer que ele, depois que ele morre, o fluido dele desapareça ou retorne, que quando ele deixa de existir, aquele fluido ele é conectado a outros fluidos. Por exemplo, quando nós temos um cachorro não, quando temos um animal que já tem um princípio de inteligência maior, um animal doméstico que já interage conosco, já tem uma boa relação com a gente, ele já gera uma certa individualidade, porque ele morre cachorro e nasce cachorro, morre cachorro e nasce cachorro. E cada vez que renasce, mais dócil, mais tranquilo, mais fácil de se ligar. Às vezes, esses animais são levados para as cidades espirituais para fazer companhia às pessoas. Então, eles mantêm a sua individualidade durante o tempo que seja necessário. Terminou aquela necessidade, ele retorna para o fluido inteligente, que no futuro, a somatória desse fluido vai ser criado quem? O homem. Ou, melhor dizendo, o espírito, porque é o homem na Terra, mas em outros planetas tem outro nome. Então, aquele princípio inteligente vai se tornar no ser material único e individual. Então, o que o texto nos traz é exatamente: o animal ele tem o seu processo de evolução pessoal, mas ele não é uma individualidade e não tem uma consciência de si mesmo. Então ele não tem uma inteligência e uma consciência maior. A gente vê no filme Planeta dos Macacos, né? É bem interessante a gente assistir esses filmes e levar os paralelos. O que dizem que o macaco é o mais perto que tem do homem, né? Que foi a bifurcação no meio do caminho. Então, aquele macaco, através de uma experiência científica, ele tem elaborado a sua inteligência, tem melhorado a sua parte cognitiva e ele se torna um ser senciente, ou seja, um ser consciente de si, da sua vida, se enxerga como indivíduo. Mas no mundo real não funciona assim. Temos dos animais a lealdade, a bondade, que é um instinto. É o instinto que aquele animal traz. Como no homem. Um homem é instintivo. Um bebê se apega à mãe, se apega ao pai por instinto. Adam, mas tem ali o espírito que habita aquele corpo, é um espírito antigo que está em consonância. Sim, mas lembre-se, o espírito pouco atua naquele corpo ali. Ainda está uma fase muito, muito pequena para ter a consciência de si. Então vão mais pela identificação do olfato, da audição, da sua visão, e vai criando as regras de empatia e de amor. Tá bom? Não estou aqui
dizendo para vocês que é assim ou assado. Estou dizendo que é bem genérico, tá? Bem plural. Então, toda vez que o espírito vem na condição humana, ali ele se individualiza e nunca mais retorna a esse conjunto. Ele vai se tornar algo individual para o resto da eternidade. Se vocês quiserem deixar perguntas aí depois, deixa que aí eu esclareço na próxima reunião, tá? Porque eu estou passando bem por alto, não estou evitando que se entrar aqui a gente mergulha bem fundo. Então, deixa eu tirar a câmera aqui. Antes da sua união com o corpo, já tinha a alma feito algum progresso ou estava estacionária? O progresso anterior da alma é simultaneamente demonstrado pela observação dos fatos e pelo ensino dos espíritos. Vamos lá. O que isso significa? Nós temos como ficar estacionados? Não. A gente pode progredir mais rápido ou mais lentamente, certo? Quando nós estamos na Terra, nós somos subjugados a esse corpo físico. Passamos pelo que o corpo físico nos impõe. Nossas restrições, nossas dificuldades, saúde, doença, trabalho, tudo. Tudo isso que o corpo físico nos impõe. Então, a possibilidade, não quer dizer que é assim, mas a possibilidade de aprendizado e de melhoria são muito maiores. Muito maiores. No mundo espiritual, nós vamos para o que nós chamamos, né, de zona de frequências. Então, nós ficamos num ambiente onde aquela frequência vibratória é compatível, similar com a nossa. E dos nossos iguais, nossa evolução é muito pequena. Às vezes é muito pouca. Mas evoluímos. Evoluímos sempre, tá bom? Então, não existe essa de o máximo que pode acontecer é ficar estacionado. Hoje, atual momento que passa a Terra, isso não existe. De qualquer forma, de algum jeito, nós estamos aprendendo e evoluindo. Tá bom? Então, vamos continuar. Criou Deus as almas igual, moral e intelectualmente, ou fê-las mais perfeitas e inteligentes umas que as outras? Se Deus as houvesse feito umas mais perfeitas que as outras, não conciliaria essa preferência com a justiça. Sendo todas as criaturas obra sua, por que dispensaria a ele do trabalho umas, quando o impõe a outras para alcançarem a felicidade eterna? A desigualdade das almas em sua origem seria a negação da justiça de Deus. Vamos dar uma... Deixa eu ver aqui, acho que já está acabando. Não. Não. Dá para a gente conversar sobre isso aqui bem rapidamente? Não, vou fazer o seguinte, vamos ler a próxima, que a próxima já responde essa primeira. Se as almas são criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões e predisposições naturais que notamos entre os homens na Terra? E aí, o que vocês acham? Pensa aí. Essa diversidade é a consequência do progresso feito pela alma antes da sua união ao corpo. As almas mais adiantadas em inteligência e moralidade são as que têm vivido mais e mais progredido antes de sua encarnação. Então vamos agora falar. Gente, o que isso quer dizer? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. O que é simples e ignorante? Sem qualquer tipo de experiência, sem qualquer tipo de predisposição, sem nada. É apenas um princípio de... uma inteligência individual e única. Senciente, ele sabe que está vivo e precisa sobreviver, precisa lutar, tanto que as primeiras encarnações são simplesmente instintivas.
para depois de várias e várias encarnações, começar as verdadeiras escaladas intelectuais, tá? E aí, então, as escaladas morais. Mas o que justifica uma pessoa ser mais inteligente do que a outra? Aí entram muitas questões. Primeira questão: toda pessoa que não seja tão inteligente, quer dizer que ela seja inferior evolutivamente? O que vocês acham? Não. Por que não? Porque pode ser uma prova que aquela pessoa está passando ter parte do seu cérebro, da sua intelectualidade bloqueada para que ela passe por determinadas situações que venham a produzir nela algum tipo de mudança ou de melhoria. Entenderam? Então, o estado da pessoa na matéria não fala absolutamente nada em relação à evolução. Podemos ter alguns indícios, forma como a pessoa se comporta e dizer assim, ó, essa pessoa pode estar muito evoluída intelectualmente, mas não tão moralmente, etc. Mas dizer qual estágio de evolução está, a gente só sabe quando a pessoa desencarna. E lá no mundo espiritual se encaixa nas diversas escalas de vibrações. Tá? Ela vai ser alçada ao ponto seu de vibração. Tá certo? Então, ver uma criança prodígio, a criança com 2 anos tocando piano, isso é um aprendizado que ela teve numa vida anterior e ela traz aquilo tão fortemente dentro dela que o próprio cérebro não consegue conter toda aquela experiência. E lhe foi permitido também ser assim. Fazem parte ali de provas, de situações que a pessoa vai ter que passar. Uma pessoa que tem uma paralisia cerebral. Isso aí foi um transgressor do passado. Não, obrigatoriamente. Pode ter sido uma pessoa que foi uma pessoa muito inteligente, fez grandes revoluções no planeta, ajudou muita gente. Mas ele ainda se ressente de alguma coisa que aconteceu lá em outras vidas. E impõe a si uma encarnação de limitação para que ele possa se harmonizar consigo. Entenderam? Então, chegar e categorizar pessoas por sua conduta e situação por uma evolução é um erro crasso, é um erro grosso, grosseiro. Entenderam? Então, vamos para a próxima. Deixa eu voltar aqui. Qual o estado da alma em sua origem? Então, aqui a resposta de Kardec. As almas são criadas simples e ignorantes. Isto é, sem ciência, sem conhecimento do bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. A princípio, encontram-se numa espécie de infância sem vontade própria e sem consciência perfeita de sua existência. Pouco a pouco, o livre-arbítrio se desenvolve ao mesmo tempo que as ideias. Ver Livro dos Espíritos, questão 114 seguinte. Então, quando passarmos lá pelo Livro dos Espíritos, na questão 114, nós vamos olhar essa parte. Como eu já comentei com vocês, vamos para a próxima, tá bom? Deixa eu ver só isso. Tanto que eu falei aqui para vocês, né? A princípio, encontra-se numa espécie de infância, sem vontade própria. As primeiras encarnações são basicamente ou totalmente inconscientes e baseadas somente em instinto. E agora a última questão desse capítulo, né?
Fez a alma esse progresso anterior no estado de alma propriamente dita ou em precedente existência corporal? Isso a gente já conversou, né? Mas vamos lá. Além do ensino dos espíritos sobre esse ponto, o estudo dos diferentes graus de adiantamento do homem na Terra prova que o progresso anterior da alma deve fazer-se em uma série de existências corporais, mais ou menos numerosa, segundo o grau a que ele chegou. A prova disto está na observação dos fatos que diariamente estão sob os nossos olhos. Ver o Livro dos Espíritos, questões 166 a 222. Revista Espírita de abril de 1862. Vamos conversar sobre isso? Parece até que eu falei uma besteira, né? Mas então, você falou que mesmo lá no mundo espiritual a gente aprende, ele não falou nada disso. Vamos ver o que Kardec falou aqui. Além do ensino dos espíritos sobre esse ponto, ou seja, os espíritos já trouxeram uma visão dessa questão e os estudos que eles fazem, que no caso Kardec fez, né, das situações que ele viu, né, dos contatos que ele teve, das psicografias, etc., prova que o progresso anterior da alma deve se fazer em uma série de existências corporais. Ponto. Então ele deve fazer o encarne. Lembra que eu expliquei para vocês? O espírito progride no mundo espiritual? Sim, mas muito lentamente. O que pode acontecer? Vamos pegar o caso do André Luiz, nosso lar. Na matéria, ele era aquela pessoa cética, etc. Ninguém nunca voltou no passado do André para ver quem ele era, né? Mas ele era aquela pessoa cética, fechada, etc. E chega no mundo espiritual, ele tem aquele deslumbre, fica deslumbrado com tudo que vê ali, e tem dentro de si aquela injeção, e ele dá passos muito positivos para a sua mudança. Então, calma aí. Então, André Luiz fez um grande progresso no mundo espiritual. Será? Veja o caso da mãe do André Luiz. A mãe, espírito de altaneiro, de altíssimas esferas. O pai, um espírito em uma situação difícil, um local que nem conseguiu ser resgatado. Mas o André foi, não foi? Ah, mas levou muito tempo, mas pelo tipo de morte que ele teve, o suicídio indireto. Mas logo depois ele foi resgatado. Pressupõe-se o quê? Que ele já trazia conjuntos de experiência bem latentes. E ali no mundo espiritual, ele teve o seu despertar. Como nós temos na Terra, podemos ter no mundo espiritual. Mas é uma somatória de todas as experiências que se passa na Terra, encarnado. Porque encarnado, nós temos contatos com bons, com maus espíritos, nós temos contatos com situações adversas à nossa vontade, temos contato com muitas influências. A mesma coisa, a gente vai para uma sala de aula e a gente passa a vida toda na terceira série. A gente vai ficar repetindo. Tem outras séries mais avançadas, mas a gente está muito bem ali na terceira. Então a gente vai evoluindo bem tranquilamente. Então, cada encarnação é como se a gente estivesse galgando uma nova série, uma experiência diferente. Aí a professora passa os exercícios para casa para a gente fixar em casa aquilo que foi dado naquele dia. Então, quando a gente retorna ao mundo espiritual, a gente vai fixar todos aqueles aprendizados que nós tivemos naquela encarnação. E aquele ali pode ser o grande despertar de uma encarnação. Despertar esse que posso ter feito na matéria também. Entenderam como funciona? Então, deve o espírito, sim, reencarnar múltiplas vezes.
mais ou menos, a depender do espírito, que é na matéria que ele tem as suas grandes revoluções, as suas grandes transformações, as suas grandes experiências. Mas é no mundo espiritual também que você tem a possibilidade de se melhorar. É no mundo espiritual que você tem toda a possibilidade, todas as como é que se diz? As faculdades, né? Para também evoluir. Mas é muito mais lento, muito mais difícil. Tem o caso também do livro Voltei, do Frederico Figner. Mesma coisa. Chega no mundo espiritual, numa condição X, era espírita na matéria, né? E chega lá com uma visão um pouco distorcida da realidade. Levou um tempo e lá ele fez o seu grande despertar. Não quer dizer que não exista progresso no mundo espiritual. Existe. Mas é um processo muito mais dependente das vidas que você teve na matéria. Tá bom? Então, semana que vem, próxima coisa que nós vamos ver, né? Foge sempre o nome as soluções, né? Dos problemas, de alguns problemas pela doutrina espírita, né? Do homem durante a vida na Terra. Isso é bem interessante. E semana que vem, se vocês deixarem aí alguma pergunta, a gente tira essas dúvidas, tá bom? Se houverem muitas dúvidas, que é um assunto maravilhoso, né? Se houverem muitas dúvidas, a gente tira a reunião só para resolver essas dúvidas. Se não tiver dúvida nenhuma, a gente já começa aqui no homem durante a vida terrena. Então vamos à nossa prece, vamos agradecer a Jesus. Obrigado a todos pelo carinho. Estaremos juntos ao vivo semana que vem, se Deus assim nos permitir. Amado Mestre Jesus, obrigado pela noite maravilhosa, por esses ensinamentos que nos fazem mudar a alma, o jeito de pensar e de viver a vida. Obrigado, Senhor, por essa encarnação maravilhosa que tenho, pelos amigos, por ter encontrado essa família espiritual e estarmos nesse momento, trocando essa experiência, essa amizade, esse carinho. Senhor, que todos esses que estejam assistindo, seja nesse momento, sejam depois, possam receber a sua paz, o seu amor e a sua luz. Que o final de semana que chega seja um final de semana de muito amor, de muito carinho, de muita paz, de descanso. Que nossa mente possa pensar em tudo isso que nós estudamos hoje. Obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade na matéria de me descobrir, de nos descobrir e de nos amar. Rogamos a seu Isaac, a seu Pires, a Manel Moreno, Cabo Caroeira, Ismael, nosso irmão Gregório, a nossa proteção amada e querida, ao glorioso Santo Antônio de Pádua, a nossa Mãe Santíssima. Permissão para encerrarmos nossa reunião dessa noite. Que as portas dos nossos lares sejam cruzadas com as espadas dos trabalhadores de nosso Senhor Jesus Cristo, impedindo a entrada de obsessores e importunadores da ordem que nela queiram penetrar. Muita paz, muita luz, muito carinho, muito amor a todos. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos.